Seja bem-vindo ao mundo marcial. Imagine um tempo onde não existia ringue, não existiam luvas, não existiam regras, árbitros ou rounds. Um tempo em que lutar não era entretenimento, era sobrevivência. Onde cada golpe carregava o peso da guerra, da proteção da família, da defesa do território e da honra de um povo inteiro. Hoje, quando falamos de artes marciais, muita gente enxerga apenas o esporte moderno, o combate organizado, o espetáculo. Mas por trás dessas práticas existe algo muito mais antigo, muito mais brutal e muito mais profundo. O que poucas pessoas sabem é que essas artes marciais não surgiram isoladas. Elas nasceram em regiões conectadas por migração, guerra, comércio e sangue. Elas evoluíram lado a lado, influenciaram umas às outras e carregam, até hoje, marcas claras desse passado comum. Neste vídeo, você vai entender a verdadeira origem do Hang Chuan, do Bokator, do Muay Boran e do Letui. Vai descobrir como essas artes se conectam historicamente, quais técnicas surgiram primeiro, quais foram adaptadas, quais sobreviveram e por quê. Aqui não existe mito vazio, não existe romantização exagerada. Existe história, guerra, técnica e identidade. Se você gosta de artes marciais de verdade, fica até o final. Esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga a luta no Sudeste Asiático. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Para compreender de verdade o Hang Chuan, é preciso abandonar a ideia moderna de estilo fechado. O Hang Chuan não nasceu como escola formal, com nomes de formas, graduações ou uniformes. Ele nasceu como necessidade. No sul da China, especialmente nas regiões de Guangxi e Yunnan, o povo Zhuang vivia em áreas montanhosas, florestas densas e zonas rurais constantemente disputadas. Eram comunidades que precisavam se defender de invasões, conflitos tribais e repressões externas. O combate precisava ser simples, direto e eficiente em espaços curtos. É nesse cenário que o Hang Chuan se desenvolve como um boxe de base sólida, postura baixa e golpes curtos. Diferente de estilos mais elaborados do norte da China, o Hang Chuan priorizava impactos diretos, explosão do quadril e o uso do corpo como uma única massa de força. Punhos, antebraços, cotovelos e ombros eram armas naturais. Tecnicamente, o Hang Chuan apresenta princípios que ecoariam séculos depois no Sudeste Asiático. Avanço agressivo, proteção constante da linha central, ataques simultâneos de defesa e contra-ataque, além do uso de agarramentos curtos para quebrar a estrutura do adversário. Mas o ponto mais importante não está apenas na técnica, e sim na identidade cultural. Os Zhuang pertencem ao tronco Tai-Dai, o mesmo tronco que daria origem aos povos Tai da Tailândia, Laos e regiões vizinhas. Quando esses grupos migraram para o sul, eles não levaram apenas língua e costumes, levaram a forma de lutar. O Hang Chuan, portanto, não é pai direto das artes do Sudeste Asiático, mas representa um ancestral cultural marcial, um conjunto de princípios de combate que seriam reinterpretados em novos contextos. As migrações dos povos Tai não foram deslocamentos pacíficos. Foram movimentos longos, forçados por pressões políticas, guerras e disputas territoriais. Ao chegarem ao Sudeste Asiático, esses grupos se integraram, lutaram e, muitas vezes, confrontaram impérios já estabelecidos. Essa região sempre foi um corredor de guerra. O Sudeste Asiático continental foi moldado por conflitos constantes entre reinos emergentes. Khmer, birmaneses, siameses, laosianos e diversos povos menores disputavam território, rotas comerciais e influência política. Em um cenário assim, o combate corporal não era secundário. Ele era parte central da estratégia militar. Aqui acontece algo fundamental. As técnicas começam a se especializar. Aquilo que no Hang Chuan era defesa comunitária passa a se transformar em treinamento sistemático de soldados. Golpes são refinados, quedas são adaptadas para uso com armadura, ataques passam a visar incapacitação rápida no campo de batalha. Cada reino absorveu influências externas, mas moldou o combate à sua própria realidade geográfica e militar. O resultado foi o surgimento de sistemas distintos, porém conectados. O Bokator surge como expressão máxima do poder militar do Império Khmer. Diferente de sistemas focados apenas em combate desarmado, o Bokator foi concebido como um sistema completo de guerra, integrando armas, luta corporal, quedas e técnicas de finalização. Os relevos de Angkor não são apenas arte. Eles são registros históricos. Mostram soldados em posições de combate, técnicas de estrangulamento, projeções, golpes com joelhos e cotovelos, além do uso coordenado do corpo inteiro. No Bokator, o guerreiro precisava estar preparado para lutar com espada, lança ou bastão, e continuar lutando quando essas armas se perdessem. Isso explica a presença forte de quedas, chaves e ataques a pontos vulneráveis. Outra característica marcante do Bokator é a inspiração animal. Posturas e movimentos imitavam animais como tigres, cobras, pássaros e macacos,
não como simbolismo místico, mas como estudo de comportamento e eficiência de ataque. As guerras contra os siameses e birmaneses forçaram adaptações constantes. Técnicas eram testadas em combate real. As que funcionavam permaneciam. As que falhavam desapareciam. Isso torna o Bokator um dos sistemas mais ricos tecnicamente da região. Na Tailândia antiga, o combate corporal se tornou parte da identidade nacional. O Muay Boran nasce no contexto militar, mas rapidamente ultrapassa os limites do campo de batalha e passa a ocupar um espaço cultural central. Durante os reinos de Sukhothai e Ayutthaya, o Muay Boran era ensinado aos soldados como último recurso quando armas eram perdidas. O foco era causar dano máximo com o próprio corpo. O diferencial do Muay Boran está na eficiência extrema dos golpes. Cotovelos cortantes, joelhos ascendentes, chutes circulares e um clinch agressivo que permitia controle total do adversário. Tudo isso era aplicado sem preocupação com segurança. Cada região desenvolveu suas próprias variações, adaptadas ao terreno e ao tipo de combate mais comum. Algumas priorizavam força bruta, outras precisão, outras resistência. As guerras constantes contra birmaneses e khmers criaram intercâmbios técnicos inevitáveis. O Muay Boran absorveu elementos, mas também influenciou. Não por cópia, mas por seleção natural marcial. O Lethwei representa talvez a forma mais próxima do combate ancestral que ainda sobrevive hoje. Ele não passou pelo mesmo processo de esportivização inicial que o Muay Boran sofreu. No Lethwei, o corpo é arma em sua forma mais primitiva. Punhos, cotovelos, joelhos, chutes e cabeçadas fazem parte do mesmo sistema ofensivo. O objetivo nunca foi pontuar, mas quebrar a resistência do oponente. Historicamente, o Lethwei era praticado em festivais e treinamentos militares. As lutas não tinham tempo definido. Terminavam quando alguém não podia mais continuar. As guerras birmano-siamesas criaram confrontos diretos entre lutadores de Lethwei e Muay Boran. Esses encontros não tinham regras fixas e serviam como teste real de eficiência marcial. Por isso, muitas semelhanças técnicas existem, especialmente no clinch e no uso de cotovelos. A diferença está na filosofia. Enquanto Muay Boran começou a caminhar para uma forma mais ritualizada, o Lethwei permaneceu brutalmente funcional. A conexão entre Ang Chuen, Bokator, Muay Boran e Lethwei não é uma linha reta, mas uma teia. O Ang Chuen fornece uma base cultural antiga de combate corporal dos povos Thai. O Bokator representa a sistematização imperial desse conhecimento em um contexto de guerra total. O Muay Boran mostra a adaptação desse combate à identidade siamesa e à eficiência extrema. O Lethwei preserva a forma mais crua, direta e violenta do confronto humano. Essas artes cresceram juntas, se enfrentaram, se influenciaram e se moldaram mutuamente. Cada uma carrega cicatrizes da guerra, da migração e da sobrevivência. Quando você vê um golpe moderno, você está vendo séculos de seleção marcial. Quando você assiste a uma luta moderna, você está vendo apenas a sombra de algo muito mais antigo. Cada cotovelada, cada joelhada, cada clinch carrega séculos de guerra, migração e adaptação. Entender essas artes é entender a história de povos inteiros. Se esse vídeo te ajudou a enxergar as artes marciais de forma mais profunda, curta agora, se inscreva no canal e compartilhe com quem realmente gosta de luta de verdade. Comenta aqui embaixo qual dessas artes você acha que preservou melhor o espírito original do combate e qual você quer ver em um próximo vídeo. Até a próxima!